Você já parou para pensar no que é realmente importante na sua vida, no que te traz felicidade e faz o seu coração bater mais forte? Ou você vive correndo dia após dia sem tempo para essa reflexão? Hoje vamos explorar uma história que pode transformar a forma como você enxerga a sua própria vida. Essa história é de Bronnie Ware, uma enfermeira que passou anos ao lado de pessoas à beira da morte e o que ela descobriu pode mudar a sua forma de viver. Bronnie é uma enfermeira australiana que depois veio a se tornar escritora e palestrante. Durante muitos anos ela trabalhou com cuidados paliativos, cuidando das pessoas que estavam ali nos seus últimos momentos de vida. Nesse trabalho, ela passou incontáveis horas ao lado dessas pessoas nos seus últimos momentos, escutando histórias, desabafos e principalmente arrependimentos. Não demorou muito para Bronnie perceber que havia um padrão, algo que sempre surgia repetidamente nas conversas. E quais eram esses padrões? Os maiores arrependimentos da vida. Isso a inspirou ela a escrever um livro chamado Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Esse livro se tornou best-seller no mundo inteiro, mas antes de conhecermos quais são esses arrependimentos, precisamos entender o porquê eles são tão poderosos e pode mudar a sua vida. Para Bronnie, o que mais impactou foi perceber que as pessoas só entendiam o que era realmente importante quando era tarde demais. Ela viu de perto o peso dos arrependimentos e como eles poderiam ser evitados. Segundo Bronnie, o problema não é que as pessoas não sabem o que é importante, mas sim é que elas deixam para depois acreditando que ainda tem mais tempo. Mas na verdade não é dessa forma que acontece. A nossa vida, ela é finita e o nosso tempo é o que nós temos de mais precioso e valioso. Primeiro, o arrependimento. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não a vida que os outros esperavam de mim. Esse foi o arrependimento mais ouvido por Bronnie em todos os seus pacientes, seja homem ou mulher. As pessoas elas vivem através das expectativas colocadas pela sociedade, família, amigos, e elas acabam deixando de viver o que realmente importa no seu coração. Os sonhos que essas pessoas têm acabam ficando de lado. Muitas vezes os pais colocam isso na cabeça dos seus filhos. Quando você crescer eu quero que você seja isso. Porém, não é aquilo que aquela criança tem no coração. Ter a coragem de viver o que realmente importa para você, o que realmente vai te fazer feliz em termos de profissões ou estilo de vida, é o que realmente importa. E não viver algo ilusório criado por sua família, seus amigos ou pela sociedade. A sociedade também tem muito isso, de impor o que você vai fazer. E aí quando chega no final da sua vida tem um arrependimento porque você não fez aquilo que te deixava feliz. E aí eu tenho uma pergunta para deixar de reflexão para você. Você está vivendo uma vida realmente feliz ou uma vida que a sociedade, que as pessoas esperam de você? Segundo o arrependimento, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Bronnie ouviu muito desses arrependimentos vindo de homens. Por quê? Antigamente era comum com que o homem saísse para trabalhar e a mulher ficasse em casa cuidando da casa, dos filhos, das responsabilidades diárias. Então esse depoimento específico sobre arrependimentos de trabalho, ela ouviu muito mais de homens. Porém, se a gente pegar na nossa sociedade atual e se fizesse essa entrevista hoje em dia, seria igual. Porque as mulheres hoje em dia também têm saído para trabalhar, construírem suas carreiras e muitas acabam focando no trabalho e deixam de lado sua casa, sua família, por isso que hoje fica igual. O arrependimento de trabalhar demais serve para os dois, para homem e para mulher. Muitas vezes a gente dá muito valor para nossa área financeira, muito valor para nossa área profissional, que acabamos deixando de lado momentos importantes da nossa vida, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos. E aí chega um momento na nossa vida que teremos os nossos últimos suspiros e sentiremos saudades. Poxa, é o aniversário que eu perdi, é aquele momento importante que eu estava trabalhando e não pude dar atenção para aquela pessoa que eu amava. Trabalho é muito importante, sim,
Mas tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Primeiro tem que vir Deus, depois a sua família e depois o seu trabalho. Terceiro, arrependimento. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Com esse arrependimento, Brownie percebeu que muitas pessoas, para viver uma vida em paz, uma vida leve, sem conflito, guardava muito rancor e aceitava muitas coisas. Pessoas feriram essas pessoas, só que elas não tiveram coragem de se afastar ou de falar a verdade e acabaram guardando aquilo para si. Carregar sentimentos que você não coloca para fora deixa o seu coração pesado. Viver uma vida que você não aceita deixa o seu coração pesado. Então esse arrependimento vem disso. Quantas vezes você queria ter falado algo, feito algo, mas para você ter paz, deixa isso pra lá, deixa isso quieto. Quantas vezes você queria ter tomado uma atitude, ter mudado a sua história, a sua vida, mas para não criar problemas no ambiente que você vive, você pensou: deixa isso pra lá, deixa isso quieto, depois eu resolvo. E aí o tempo vai passando, esses arrependimentos vai pesando no seu coração e quando chega nesses momentos, só sobra o quê? Um arrependimento de não ter se expressado, de não ter colocado aquelas emoções para fora. Quarto arrependimento. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Brownie percebeu que com a medida que a nossa vida vai avançando, as pessoas vão tomando caminhos diferentes. É família, trabalho, responsabilidades que vão surgindo, cada um tem a sua prioridade e as pessoas vão se afastando. Porém, nesses depoimentos, ela percebeu que tinha um arrependimento dessas pessoas que estavam à beira da morte de não ter passado mais tempo com aquelas pessoas com que ela tinha uma relação sincera e verdadeira. Muitas vezes a carreira, a família, o caminho que você escolhe te faz afastar-se dessas pessoas com que você tem um vínculo verdadeiro, uma relação de amizade, uma relação afetiva. E aí quando chega ao final da vida, sobra o arrependimento de falar: poxa, eu poderia ter passado mais tempo com aquela pessoa me fazia bem. Então é muito importante com que você tenha um equilíbrio na sua vida, você saiba administrar o seu tempo para que a carreira, os seus sonhos, os seus objetivos não deixe você se afastar das pessoas que você gosta, das pessoas que te apoiam, das pessoas que te traz felicidade. E o quinto arrependimento é: eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Esse é um arrependimento muito profundo que Brownie percebeu, porque a felicidade, ela cabe na visão de cada um. Eu tenho um contexto para a felicidade, você tem um contexto para a sua felicidade. E muitas pessoas deixam de viver uma vida feliz porque elas ficam com medo do julgamento da sociedade, da família, amigos, das pessoas que estão à sua volta. Muitas pessoas têm sonhos que elas acabam deixando de lado porque tem medo de julgamento, medo de se expressar, medo de viver aquilo que ela realmente gosta. Muitas pessoas escondem que ela realmente é para poder caber na vida de outras pessoas. E o tempo ele vai passando, o tempo ele é cruel, ele não volta. O tempo que você está perdendo ao invés de ser feliz, ele não vai voltar para que você possa recuperar. Então Brownie percebeu isso nos arrependimentos das pessoas que estavam ali à beira da morte. Muitas dessas pessoas deixaram de viver uma vida que te trazia felicidade para viver uma vida que a sociedade impõe. Hoje em dia acontece muito isso. Muitos sonhos estão morrendo. Tem até uma frase que eu li no livro esses dias que eu gostei demais e ficou na minha mente. Muitas pessoas morrem aos 30, mas só são enterradas aos 80. Olha como essa frase reflete muito a nossa sociedade, reflete muito o que estamos vivendo atualmente. Quantos sonhos, quantas pessoas, quantos desejos, quantos objetivos, quantas metas não já morreram e levaram consigo a felicidade das pessoas. Levaram o brilho no olhar, levaram o ânimo, levaram ali a alegria de viver. E se você sente que o tempo está passando e os seus sonhos estão ficando cada vez mais distantes, ainda dá tempo de mudar. Você não precisa viver com esses arrependimentos. Você não precisa viver uma vida que não faz sentido para você. Ainda dá tempo de você conquistar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Mas tem que ter uma ação da sua parte. Você precisa não estar satisfeito com a sua realidade e precisa colocar ações. Você precisa mudar os seus hábitos. Quando eu percebi isso na minha vida, eu comecei a trabalhar 3 pilares:
corpo, mente e alma, que são os pilares principais que eu trabalho aqui no canal Ponto de Partida. Se você está chegando aqui agora e gostou dessa mensagem, gostou dessa reflexão, eu te convido a seguir o canal aqui, se inscrever, ativar o sininho. E se você for uma pessoa comprometida com você e quiser mudar a sua realidade, eu te convido a clicar nesse primeiro link aqui abaixo, que é o link do meu WhatsApp, e participar do Desafio Romper. O Desafio Romper é um desafio que eu faço todos os dias na minha vida, onde eu identifico quais são as dificuldades que estão me travando e eu trabalho em cima daquelas dificuldades. Eu não sei o que você está passando, quais são as suas dificuldades. O verdadeiro significado da vida está em evolução. Não é ser melhor que ninguém, é ser melhor que você mesmo. Por isso que eu olho os pontos que eu preciso evoluir. Eu não me comparo com ninguém. O que eu preciso fazer para chegar no ponto X? O que eu preciso fazer para chegar no ponto Y? Então eu trabalho esses pilares na minha vida. Corpo, mente e alma. São esses três pilares que eu julgo fundamentais na vida de qualquer pessoa. Então se você não quer viver uma vida de arrependimentos, se você não quer viver uma vida estagnada, clica nesse primeiro link que tem aqui, me manda uma mensagem, vamos identificar qual é o seu ponto de partida, qual é o seu desafio romper, para que você consiga trilhar novos caminhos, para que você consiga obter novos resultados. E para a gente finalizar esse vídeo de hoje, eu quero deixar uma mensagem. Você é capaz de realizar os seus sonhos, basta encontrar o seu ponto de partida.